né? Mas hoje teremos o estudo do nosso querido Marco Aurélio, nosso Marquinho aqui do SEMA. Vamos ler uma psicografia da casa feita no dia 19/5 desse ano. E após faremos a nossa oração e o estudo inicia. Louvado seja Deus em sua glória infinita. Paz. Meus irmãos de boa vontade, que aqui se encontram em nome do Divino Pastor, que a paz de Jesus acalme e acerene os seus corações. Vamos falar sobre escolhas, pois tudo na vida depende de como direcionamos a nossa vontade, que se materializa nas escolhas que fazemos. Encarnados e desencarnados, trocamos ideias e desejos que concretizamos pela vontade. Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Podem, desde o raiar do dia, optar pelos bons pensamentos, pela prece, pela ligação com os bons espíritos que, espontaneamente, vão ajudá-los nas tarefas, sugerindo-lhes pensamentos sãos e as melhores escolhas. Podem, entretanto, desde o amanhecer, optar pelas más escolhas, que os colocarão em situações embaraçosas e aflitivas. Tudo na vida se resume a escolhas. Quais são as melhores escolhas? São aquelas que percebem que não causarão nenhum mal a vocês próprios e a qualquer próximo. Mediante os desafios da vida, muitas vezes são colocados em caminhos divergentes e devem escolher o caminho a tomar. Às vezes parece que o melhor caminho é o que se apresenta repleto de facilidades, mas nem sempre essa será a melhor escolha. O que fazer então? Meus irmãos, lembre-se de que são filhos de Deus, que é o poder e o amor infinito. Antes de escolher, lembre-se de orar, pedindo a esse Pai amantíssimo a orientação para que possam fazer a melhor escolha. Ninguém poderá escolher em seus lugares. O livre-arbítrio é de cada um. Orem mediante a dúvida que surja, sem exigir do Pai uma resposta pronta, mas peçam: Pai, me ajuda a fazer a melhor escolha? Abre minha mente e o coração para ouvir os bons conselhos e seguir o que for melhor para mim e para o meu próximo. Sejam, meus irmãos, como a fonte que dessedenta os aflitos. Pensem no coletivo e não apenas em si mesmos. O Pai ouve as súplicas e responde a todos de acordo com a necessidade de crescimento individual. Orem, estudem, reflitam e hajam sempre pensando em Jesus, que é o guia desse planeta e nunca os deixará sem resposta. Busquem viver em paz e sem conflitos. Paz nos seus corações tibérios. Então, já envolvidos por essa psicosfera maravilhosa, que sentimos esse amor do Pai, que jorra sobre cada um de nós nesse momento. Agradecemos muito, Senhor, essa possibilidade de aqui estarmos e que possamos aproveitar ao máximo esse momento, aprendendo com tudo que o Marquinhos nos trará e que possamos, aprendendo, agir da melhor maneira sempre, de acordo com a sua vontade. E assim, Senhor, damos início à reunião desta noite. Graças a Deus. Boa noite a todos.
Boa noite também aos nossos amigos que nos acompanham pela internet. E bom dia e boa tarde para aqueles que forem assistir a gravação em qualquer momento. Então, que o Mestre Jesus nos ampare e nos sustente durante esse estudo e que ao final dele estejamos com as nossas disposições renovadas e com a certeza que nós nunca estamos desamparados. Não pode bater palma, né? Então a gente faz igual os amigos surdos fazem para o coral. Tá? Obrigado. Tá? Realmente é um preparo surreal esse coral, né? E a gente até fica aqui tentando, às vezes, até cortar um pouco, senão chega aqui e não tem palestra, que aí vai ser só choradeira, né? Então, gente, nós vamos falar hoje sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita. Nesse capítulo, Kardec vem falando tudo sobre Tem várias outras situações que falam de caridade, mas esse capítulo é especificamente falando de caridade, né? Fazer o bem sem ostentação, aquela questão do óbolo da viúva, e o que a gente vai falar hoje é convidar os pobres e estropiados e dar sem esperar retribuição, e ainda tem nas instruções do Espírito que fala de caridade moral, caridade material e fala de beneficência. O Kardec era muito didático, né? Então ele consegue colocar no Evangelho de uma forma que vai mostrando o processo para a gente. Então o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo fala de amar ao próximo como a si mesmo. Como é que você conseguirá amar ao próximo se não amar a si mesmo? Então, você já começa aprendendo ali. Aí o capítulo 12, ele vem falando de quê? Amai os vossos inimigos, né? E a gente começa já entendendo que o inimigo real não está fora. O inimigo maior está dentro de nós. E aí a gente começa a aprender a amar esse inimigo, começa a compreender a nossa mente, vamos mudando, vamos travando o tal do bom combate, que é conosco mesmos, né? Mas se a gente tentar lutar contra a mente, a gente vai perder, não tenham dúvida, né? E o amor e a caridade, na verdade, são um complemento da lei de justiça. E a gente lembra que lá nas leis que tem no Livro do Espírito, fala lei de justiça, amor e caridade. Na verdade, é uma lei só. Não é lei de justiça, lei de amor, lei de caridade. É uma coisa só. É tudo junto, misturado. Tá? Então, ou seja, é fazer, amar ao próximo, amar os inimigos, porque amar os inimigos, o inimigo é próximo também. Então, amar ao próximo é fazer todo o bem que tiver ao nosso alcance. Tudo aquilo que a gente puder, da mesma forma que a gente deseja ou desejaria que fizesse conosco. E aí Kardec começa esse capítulo 13, que é não saiba a vossa mão esquerda o que se faz a vossa mão direita. Ele começa falando, obviamente, de esmola, que ele fala: guardai-vos, não façais as vossas boas obras diante dos homens com o fim de ser vistos por eles. De outra sorte, não tereis a recompensa da mão de vosso Pai que está no céu. Quando, pois, dás as esmolas, não faça tocar trombeta diante de ti, como praticam os hipócritas nas sinagogas e nas ruas. E aí segue aqui, e aí eu estou falando de Mateus. Aí no item 7, que é o item mais específico de hoje, é que vem quando ele fala assim: disse também aquele que o convidara: quando derdes um jantar ou uma ceia, não convideis nem os vossos amigos, nem os vossos irmãos, nem os vossos parentes, nem os vossos vizinhos que forem ricos, para que em seguida não vos convides a seu turno, e assim retribua o que de vós receberam. Quando derdes um festim, convidai para ele os pobres, os estropiados, os coxos, os cegos, e serei ditosos por não terem eles meios de vô-lo retribuir, pois isso será retribuído na ressurreição dos justos. Um dos que se achavam à mesa, ouvindo essas palavras, disse: feliz do que comer o pão do reino de Deus. Está em Lucas 14, 12 a 15. Quando a gente ouve isso, acha até meio estranho. Poxa, Jesus foi lá e falou o seguinte: não chama ninguém que você conhece, ninguém que você gosta, né, e bota um monte de gente estranha dentro da sua casa. Literalmente seria isso. Mas Jesus não era literal, né? Tudo de Jesus tem muito ensinamento.
O principal disso aqui, o que ele está falando? Busque ajudar ou busque socorrer aqueles que você não tenha nenhum tipo de interesse, aqueles que não têm a mínima condição de retribuir. E isso, gente, por mais que possa parecer óbvio, lógico, porque você fala assim, então vamos realmente ajudar quem precisa, ainda é muito complicado para a gente. Porque, por uma série de razões, mas a principal razão é o patamar evolutivo que nós nos encontramos. Então, isso faz parte de um processo de aprendizagem. Nós já melhoramos muito, vamos sair dessa encarnação muito melhores do que entramos, mas ainda estamos em processo de aprendizagem. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 886, Kardec pergunta qual era o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus. Muita gente aqui já sabe a resposta. Qual é? 3 letrinhas. BIP. É isso aí, BIP. Benevolência para com todos, indulgência para a imperfeição dos outros e perdão das ofensas. É o BIP. Isso é caridade conforme entendia Jesus. Ou seja, ele já está nos dizendo que caridade é muito mais do que dar esmola, do que dar coisas. Coisas materiais fazem parte desse processo e são necessárias. E depois vai dizer, Marco, você falou lá então que não precisa. Não estou falando isso. A parte material ainda é necessária. Nós estamos encarnados, estamos num mundo de provas e expiações e faz parte desse processo nosso aqui usarmos e dependermos de coisas materiais. Mas não é isso. O que Jesus está dizendo é muito mais do que isso. E além disso, é você abranger as suas relações falando de coisas que, como é que eu gostaria que eu fosse tratado, Se eu for inferior a alguém, isso invariavelmente acontece. A gente está numa sociedade que tem graus de hierarquias diferenciados, seja no trabalho, seja aqui dentro da casa espírita tem, ou até questões sociais, questões financeiras, e de alguma maneira você uma hora está mais numa posição um pouco mais superior, outra hora você está numa posição inferior. E como é que você gostaria de ser tratado você estando numa posição inferior? E como é que você trata aqueles que de alguma maneira a vida te colocou, ou colocou na sua frente numa posição inferior à sua? Então, essa questão da caridade vem prescrevendo o quê? Indulgência. Porque indulgência nós também precisamos. Então, indulgência para com todos. Que a gente não humilhe aqueles mais desafortunados. Aí tem gente que fala assim, mas eu vou lá dar a quentinha e chega lá, o morador de rua fala que não quer. Ele tem direito a não querer, gente. Por quê que ele tem que querer? Só porque você saiu da sua casa e foi lá dar, então ele é obrigado a aceitar? E se ele não tiver a fim de comer? E se ele tivesse acabado de comer? E aí você dá um prato para ele e fala, não, estou cheio, não quero comer. E aí? Ou simplesmente está enjoado. Você também às vezes não fica enjoado e não come em casa? Então por quê? Não, mas eu saí da minha casa, eu peguei a quentinha, Então a gente precisa perceber essas coisas. Porque o homem bom, ou o homem de bem, verdadeiramente, ele procura o quê? Sempre elevar aqueles que estão numa posição inferior, diminuindo a distância. Jesus, quando veio, ele tinha todas as condições para ficar acima de todo mundo. E tirando lá o Sermão do Monte, que ele foi para o alto para poder as pessoas verem, ele estava o tempo todo aonde? Misturado. Ele estava ali no mesmo nível. Ok, falando coisas que muita gente não entendia, falando coisas elevadas, mas estava no meio de todo mundo. E aí a gente lembrando as palavras dele, quando fizerdes a um desses pequeninos, ou quando vestirdes um desses pequeninos, é a mim que vestirdes. Até porque nós fomos feitos para amarmos uns aos outros. Nós somos filhos de Deus. Se a gente fala que Deus é amor, então nós fomos feitos para amarmos uns aos outros.
Mas quando falta o outro para amar, ou quando o outro não corresponde às nossas expectativas, aí eu refriso, as nossas expectativas, né? Você cria expectativa em relação ao outro, e aí quer que o outro cumpra, só que você não combinou com ele. E ele também tem as expectativas dele. E aí? Bom, aí não tem o outro para amar, e a gente começa a amar coisas. Lá naquele filme Náufrago, se vocês lembrarem, quem não viu, né, mas ele já estava ficando doido. Aí o que ele faz? Pega a bola, faz uma carinha na bola e começa a se relacionar com a bola. Então ele conversa com a bola, né, ele conta coisa para a bola, ele briga com a bola, né, ele joga a bola fora, depois vai lá, pega a bola de volta, né, e aí pede desculpa para a bola. Né. Mas quando a bola vai embora no mar, é como se tivesse morrido uma pessoa. Ele entra em luto, em depressão, chora o tempo todo, porque ele colocou toda a afetividade que ele tinha, tudo que ele tinha, ele colocou naquela coisa, na bola. E, invariavelmente, a gente faz isso. Nós estamos aqui por um sentido maior, para dar um propósito, né? Lá na pergunta 132 do Livro Espírito, qual é a finalidade da encarnação? Aí os Espíritos respondem: Deus o impõe com o fim de levá-los à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para chegar a essa perfeição, né, terão que passar pelas adversidades, mas aí vem a segunda parte. Essa é a primeira, do mundo de provas e expiações. Aí vem a segunda. A encarnação tem ainda outra finalidade, que é de pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. Ou seja, para executá-la, ele toma um aparelho em cada mundo, de harmonia com sua matéria, né? E dessa maneira, concorrendo para a obra geral, também progride. Ou seja, nós somos co-criadores, nós temos missão. Cada um de nós aqui tem uma missão. Talvez, e invariavelmente, não vai ser aquela grande missão, porque a gente lê esses livros, né, da André Luiz, né, vê a vida do Chico, vê a vida dos grandes expoentes do Espiritismo, e a gente fica assim, eu queria ter uma missão. Será? Né? Será que a gente estaria efetivamente preparado para encarar o que esses grandes vultos encaram? Então não é melhor a gente ficar com a nossa missão mesmo? Primeiro descobrir qual é, né? E na maioria das vezes a gente nem sabe. Mas uma é certeza, é a gente se melhorar. Então, se a gente já se ocupar com essa e buscar cumprir essa missão, eu acho que o resto vai saindo gradativamente, sem a gente querer fazer grandes coisas. Porque a gente mal dá conta do nosso quintal, como é que você quer transformar o mundo inteiro? Você fala, mas a gente tem que fazer sim. Nós vamos falar disso daqui a pouco aqui. Mas, de novo, expectativas. Quais são as expectativas que nós estamos colocando? Até porque a gente não tem que esperar a felicidade no final da viagem. Jesus falou, a felicidade não é desse mundo. Não é desse mundo no tocante você não vai extrair felicidade do mundo. Mas você pode ser feliz nesse mundo de acordo com o que foi lido ali, que o irmão Tibério falou, de acordo com as nossas escolhas. Quais são as escolhas que nós estamos fazendo? Então, a gente pode construir essa felicidade dia a dia, até porque nós viemos aqui para servir. O que Jesus falava? Eu vim para servir, não para ser servido. E a caridade é só uma ferramenta. É a ferramenta para a gente aprender a amar, para a gente eliminar o egoísmo, para a gente entender a realidade, até porque, se nós somos filhos de Deus e Deus é amor, a nossa natureza é amar. Em algum momento isso vai ter que aflorar, porque está aqui dentro. Então, em algum momento isso vai ser espontâneo. Até lá, é disciplina. Né? E essa necessidade que a gente tem de ser recompensado como faz alguma coisa, né? É porque, de alguma forma, como a gente ainda não se encontrou, a gente ainda não se percebe como filhos de Deus, a gente se sente incompleto. E aí, como eu me sinto incompleto, quando eu faço alguma coisa, eu quero uma coisa de volta. Lembra lá do Baby Sauro? Você tem que me amar. Né? Você tem que me amar. Porque eu tô incompleto, então você tem que me completar.
né? Não é, mamãe, tem que me amar. É isso aí. A gente precisa desse retorno, né? E aí tem outra preocupação. O que vai acontecer depois que eu desencarnar? Isso é outra preocupação que a gente tem. E essa preocupação vem de uma coisa. O que nos preocupa quando a gente vai desencarnar? É porque quando você desencarna, você perde o controle. E perder o controle para a gente é terrível. Você não tem o controle, você não sabe exatamente o que vai acontecer. É por isso que a gente fica, ai meu Deus, eu vou desencarnar. Todo mundo vai desencarnar. Faz parte. O problema é que a gente quer ter o controle. Quando é que eu vou? Né? Como é que eu devo estar para não ir para o umbral? Né? A gente fica essas questões, né? Quando é que eu vou estar? Como é que eu vou estar pronto? Sabe quando que a gente vai estar pronto? Quando isso deixar de ser uma questão. Quando isso deixar de ser uma preocupação. Quando isso deixar de ser um valor. Porque, na verdade, a única coisa que depende da gente é vivermos bem. Né? Quer morrer bem? Viva bem. O resto não está na nossa mão. E aí, a hora que a gente entender isso, deixar de ter essa preocupação, acabou. Não tem mais essa coisa, para onde é que eu vou, o que eu vou fazer. Porque a gente vai estar preocupado com hoje. Né? A gente gasta uma boa parte da nossa vida preocupado com as coisas que já passaram. Dizem, fizeram uma conta uma vez que diz que 90% a gente está olhando no passado. E passado já foi, você não tem como mudar, você não mexe nada no passado. 5% a gente fica pensando no futuro, que também não aconteceu ainda. Você não sabe. Né? Então, você não tem controle. Aí sobra 5% para o presente. Mas aí tem Zap, Instagram, não sei o que lá. Aí você já não pensou mais, você já não tem mais 5% para pensar no presente, que é a única coisa que a gente controla, a gente que gosta tanto do controle das coisas. Então, muitas das vezes, o que Jesus traz para a gente, ou nessa passagem aqui de Lucas e Mateus, que vem essa questão do fazer o bem, né, de convidar os estropiados, ele está dizendo o seguinte: faça o que você tiver que fazer e esqueça, não se preocupe, seja anônimo. Porque você sendo anônimo, você está fazendo desinteressadamente. E aí eu trouxe aqui alguns exemplos para a gente falar desse anonimato. Primeiro, que todo mundo conhece, a parábola do samaritano. Ele era um samaritano, ele era um anônimo, foi lá e socorreu o coitado lá, não vou contar a parábola, todo mundo conhece, mas fez lá o que ele tinha que fazer e foi embora. Aí você vai, Marcos, mas isso é história, é parábola. Sim. Alguém aqui já viu falar de Nicholas Winton? Alguém deve ter ouvido falar. Esse era um inglês que, na época da Segunda Guerra, ele foi visitar um amigo na Tchecoslováquia, chegou lá, ele viu uma questão lá com as crianças judias, e ele conseguiu salvar 669 crianças judias, porque ele fez um contato com uma organização inglesa, e aí ele começou a escrever cartas para famílias da Inglaterra para adotar essas crianças, e ele conseguiu salvar 669 crianças judias. Como é que descobriram isso? 50 anos depois, a mulher dele foi arrumar o sótão e achou as cartas e as fotos das crianças. E aí ela não aguentou, ele nunca falou nada. Ela não aguentou, aí falou, aí depois teve o desdobramento, aí ele foi condecorado pela rainha e tal, mas durante 50 anos ninguém soube nunca o que ele fez. Tem um outro cara aqui que chama Senpu Shuni Sugihara, vice-cônsul do Japão na Lituânia. Ele viu a situação, a Alemanha já tinha invadido a Lituânia, e aí os judeus tudo naquela coisa de que, né, iam ser deportados do campo. E aí tinha uma situação lá de que, se eles tivessem um passe para passar para a União Soviética e um destino para ir, eles estariam liberados. Ele era vice-cônsul. Ele trabalhou dia e noite, carimbando, assinando, dando passo para todo mundo, foi dando passo e tal. E aí mandaram prender ele foi destituído e ele saiu da embaixada, foi trabalhar em casa, de casa ele foi para o trem, no final da coisa ele já estava assinando papel em branco para o pessoal preencher.
E com isso ele salvou 6.000 pessoas. E aí voltou para o Japão, virou tradutor, porque a carreira de diplomata dele acabou, porque o Japão era aliado, né, do eixo. E aí, obviamente, a carreira diplomática dele acabou. Ele voltou lá, ficou lá como tradutor a vida toda. Quando ele morreu, deixa eu ver aqui, foi em 1986, quando ele morreu, é que os vizinhos foram descobrir quem morava do lado deles, porque foi um enorme número de judeus lá, porque os judeus sabiam da história. E aí foram lá. E aí fizeram uma conta que, em função das atitudes dele e com os descendentes, 50.000 pessoas vivas, pela ação desse cara. E ele só fez o que estava ali na mão dele fazer. Tem um filme que em português se chamou Até o Último Homem, um filme de guerra, e fala da história de Desmond Doss, que foi um soldado que ele não brigou para ir para a guerra sem usar arma, ele era pacifista, e ele foi trabalhar como médico. E ele sozinho, na Batalha de Okinawa, ele salva 75 pessoas. 75 soldados, ele sozinho salva. E nas entrevistas posteriores, foi condecorado e tal, mas nas entrevistas, eu vi a entrevista dele, que ele morreu em 2006, foi. Ele falando, não sou herói. Todo mundo, você é herói? Eu falei, não sou herói. Eu fui só um instrumento. A única coisa que eu pedia para Deus é, só mais um. Deixa eu salvar mais um. Era isso. Então a gente vê que... Aí você fala assim, você está falando só... Eu falo, não, aqui também a gente teve. Tem vários, gente. Aqui em 1979 tinha um petroleiro navegando lá pelo Oceano Índico, lá, se não me engano, e aí se deparou com um barco de refugiados vietnamitas. E era proibido para os comandantes do navio pegar o refugiado. E o comandante simplesmente falou, não, eu vou pegar. Com todas as consequências que tinha, porque na Marinha Americana, se você pega um náufrago, você fica responsável por ele. Então você tem que saber onde você vai deixar esse náufrago, qual país se vai aceitar, e você é responsável por ele. Fora as implicações do seu empregador. E ele não se preocupou com isso, salvou lá as pessoas. Inclusive tem um que virou... Um desses que foram salvos virou cozinheiro, virou chefe, mora em São Paulo. Tem um outro que virou empresário. Salvou pessoas. Então, assim... E anônimos. A gente sabe das histórias porque depois, né, as pessoas acabam... Mas a pessoa mesmo não fica divulgando. Né? Então, qual é a consequência do teu ato? Né? O que te motiva? É amor? É medo? Né? Na verdade, quando a gente está pronto, eu falei, o amor brota espontaneamente. E aí a gente toma a atitude que tem que ser tomada. Ou a gente ainda está buscando satisfação para a consciência. Né? Se for isso, né, o desejo de ser recompensado ou não é que faz a diferença quando a gente ama aqui dentro do SEMA, ou quando a gente ama ali fora, quando a gente passa do portão, que a gente vê que, né, aqui dentro é maravilhoso, todo mundo é legalzinho, né? Todo mundo, o cara pisa no seu pé, você desculpa, meu pé estava embaixo do seu, né? Beleza, mas passou ali do portão, ai meu Deus, sai ali no estacionamento. Aí começa, né? E não tem hora certa, gente, não tem dia de semana certo. Né? Aí fala assim, tem gente que só é caridoso quando acontecem as catástrofes, aí a imprensa chama, o apelo da imprensa é importante, porque mexe com aqueles que nunca pensaram em ajudar. Então, para esse é importante, mas para a gente já não precisaria mais, a gente precisa ficar esperando dar uma notícia de tragédia para a gente fazer alguma coisa. Paulo, aos Coríntios, lá no 16, item 14, ele fala que todas as vossas coisas sejam feitas com caridade, ou seja, com amor, todas as coisas. Ele não fala algumas coisas, fala todas as coisas. A questão da gente entrar no reino dos céus, que susto, achei que eu tinha... A questão da gente entrar no reino dos céus não é a questão do fazer, é sim
da gente conhecer, né? Da gente perceber. Conhecimento liberta. Como é que Jesus fala? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Que verdade é essa? A verdade sobre nós mesmos, né? Como é que a gente se porta? O fazer, de novo, o fazer é só uma ferramenta. Essa ferramenta que nos possibilita descobrir sobre nós mesmos, né? A ação, essa ação, esse fazer que nos prepara para acabar com o egoísmo. E, na verdade, a gente não vai estar aumentando o nosso amor. Porque você fala, eu faço isso, aí eu estou aumentando o amor. Não, o amor já está aqui dentro. Porque nós somos filhos de Deus, já colocou tudo aqui dentro. Então, a gente não aumenta. O que a gente faz é o quê? É compreender, é perceber. Só que aí, na medida que a gente vai percebendo, que a gente começa a amar mais o outro, a gente acha que o amor aumentou. Não aumentou, é que a gente simplesmente está amando mais porque a gente está deixando aflorar o que a nossa natureza. A nossa natureza não é o egoísmo, não é egoística, né? A nossa natureza não é egoística, a nossa natureza é o amor. Nós é que fomos colocando outras coisas por cima e fomos embotando essa natureza. E aí, como eu falei, e Jesus falou o seguinte, brilha a vossa luz. Como é que eu vou fazer brilhar a nossa luz sem que o outro veja, sem que a mão esquerda, sem que a mão direita saiba? Né? Porque ele fala, não saiba a vossa mão esquerda que faz a direita. Como é que eu vou... Aí, e ao mesmo tempo, Jesus diz, brilha a vossa luz. Sim, mas brilhar a luz é você amar, não é você brilhar a luz para aparecer. Né? É você ser iluminado de dentro para fora, e não ser iluminado de fora para dentro, jogar um holofote em cima de você. É isso que é o brilho a vossa luz. E o início de caridade é material mesmo, como eu falei. A gente está no mundo de prostrações, a gente precisa ainda da coisa material. É material mesmo, começa ali. Mas é isso que vai começar a dar a nossa disciplina, que vai dar para a gente o gostinho de fazer o bem. Né? Fazer o bem é bom. E aí você começa fazendo o bem, começa a sentir esse gostinho, e aí a gente vai se descobrindo. Ou seja, nós podemos ser caridosos, fazer o bem nas mínimas coisas. E aí vem a pergunta da reflexão, não é para responder, tá? Nós estamos, para mim, mas é para responder cada um por si. Nós estamos fazendo o melhor que a gente pode? A gente está fazendo, né, tudo com amor, como diz Paulo, em todas as coisas fazer com amor? Ou nós estamos fazendo por obrigação, ou porque é legal, ou porque... mas se eu não começar de algum jeito... Sim, tá bom, então começa assim, mas começa a pensar, né? Para poder fazer diferente. Porque nós usamos coisas e pessoas para evocar sensações, sentimentos, emoções, né? E isso nos faz sentir bem. E aí nós dizemos que amamos essas pessoas, essas coisas, porque a gente se sente bem. Tanto é verdade que basta as coisas, as pessoas saírem do nosso controle ou não corresponderem mais do jeito que a gente achava que tinha que corresponder, a gente fala, não amo mais. Então você não amava efetivamente. Porque quem ama, ama, independente das condições. É amor incondicional. Na maioria das vezes a gente confunde gostar com amar. Amar, no sentido de que Jesus ensinou, é amar incondicional. Não é amar se, é amar apesar de. Esse é o sentido de amar que Jesus ensina. Porque caritas, né? Caridade é o amor em ação. Né? E aí lembrando, disciplina antecede espontaneidade. Se você não busca recompensa, não tem mais essa necessidade, porque essa necessidade, na verdade, é uma ilusão que a gente cria, em função dessa coisa de ser recompensado. Porque, no fundo, a gente já é completo. Ou seja, nós fomos feitos para dar o melhor, o nosso melhor, mesmo que, sob a nossa ótica, para alguém que não mereça. Porque a gente tem né? Todos nós aqui fomos para Harvard, né? Estudamos direito, somos juízes de direito, né? Com uma capacidade incrível de julgar e determinar as sentenças. E aí a gente já diz quem merece e quem não merece. Né? Fácil. A gente faz isso fácil e rápido. Né?
E a verdadeira caridade, né? Não tem como ver, não tem nada a ver com o outro, só tem a ver com a gente. Então, perdão, ética, dignidade, não tem nada a ver com o outro. É tudo com relação a nós mesmos. Você tem que saber dissimular o benefício, não fazer o outro se sentir, né, humilhado. Você tem que saber como é que você, né, inverte os papéis, é mostrar para o outro que, na verdade, você está sendo ajudado naquela situação que você está ali prestando um socorro para ele. Que é uma oportunidade que você está tendo de se conhecer. Por quê? Na verdade, você não precisa identificar quem é o benfeitor, quem é o assistido ou o beneficiado. Né? Você só precisa que a ação seja feita. Quem fez, quem recebeu. Né? Aí tem gente que fala assim, ah, mas eu não dou dinheiro que eu não sei o que ele vai fazer com o dinheiro. E? Você não deu? Se saiu da sua mão, não é mais seu. Então, por que você quer saber ou quer determinar o que o outro vai fazer? De novo, a gente volta aqui nas escolhas. As escolhas são do outro. Aí a gente ajuda, mas quer escolher como o outro vai usar a ajuda. É porque foram falar para a gente que é filho de Deus. Aí a gente, como filho de Deus, a gente quer mandar tudo, né? Mas é isso, aprendizado. Né? E quando essa coisa fica espontânea, quando a gente chega nesse nível, não precisa nem que o outro sinalize que precisa de ajuda. A gente já percebe, a gente já sabe como chegar no outro, a gente já vai saber como a gente pode auxiliar, como que a gente pode ser caridoso com o outro. E aí é um abraço, é um sorriso, é uma palavra, ou é um silêncio, só você ficar do lado do outro. Não precisa ser nada, de novo. Esquece as coisas grandes, gente. As coisas grandes elas só vão acontecer se as pequenas coisas começarem a acontecer. E aí um dia vai ser uma coisa enorme. Ninguém vai partir direto para uma coisa grande. E a gente só vai chegar a ver a Deus, como Jesus falava, se o caminho nosso for em direção ao outro. A gente vai conseguir ver Deus no outro. Aí sim a gente vai ver Deus. Porque ninguém anda sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Ninguém chega onde chegou sozinho. Todo mundo aqui chegou onde está porque alguém ajudou em algum momento. Ainda que a gente possa até não reconhecer. Ou nem ter sabido que a pessoa ajudou, que é melhor ainda. Mas muitas vezes a gente até percebe que o outro está precisando de ajuda, a gente fala assim, ah, não, já baixo meus problemas, não vou trazer mais não. Tomara que a gente não precise de ajuda, né? Porque alguém pode falar a mesma coisa para a gente. Já basta os meus, não quero os seus. E aí tem gente que fala assim, ah, mas toda vez que eu faço bem, eu me dou mal. Se você está dizendo que se deu mal, é que, na verdade, você esperava se dar bem. E aí, como é que é essa história? Então, na verdade, se você está esperando alguma coisa em troca, você não está doando. Você está fazendo um contrato, toma lá, dá cá. É um negócio. Você está fazendo um negócio. Então, não tem essa de... toda vez que eu faço bem, me dou mal. Não. É porque então você não fez o bem, você estava buscando outra coisa. Até porque tem gente sim, assim, gente, que está no momento em que ela acha que o mundo gira em torno dela. É isso mesmo. Ela acha que todo mundo está ali para servi-la. E não vai te agradecer mesmo. Você fala, nem me agradeceu, nem olhou para trás. Na hora que eu precisei, não pude contar. É isso mesmo. Faz parte. Um dia eles vão mudar. Nós também, em algum momento, já fomos assim. Ou quiçá ainda somos e nem percebemos. O que é pior. Né? A caridade ela é educativa. Né?
Todos nós aqui podemos lembrar da infância, né? Os mais estão mais para a minha idade, os mais novos também, talvez não, mas espero que estejam vendo esses exemplos, né? Da tia que pegava a roupa, levava no asilo, da outra que ia visitar alguém no hospital, da outra que... E você vai aprendendo, né? Que isso faz bem e que não te custa, né? Isso não te custa. Então, a caridade permite desabrochar o que há de melhor em nós, fazer o bem, né? E aí a gente vai fazendo bem, a gente vai querendo ser bom. E a gente querendo ser bom, a gente vai fazer cada vez mais bem. E uma hora a gente efetivamente vai ser bom. É um processo, é uma transformação, né? E o que é o bem? O bem tem que ser o bem para todo mundo. Se alguém sair prejudicado, não é o bem. Aquela história lá do, eu fiz o bem e me dei mal. Não tem. O bem tem que ser o bem para todo mundo. Não dá para você ficar achando que tem negociação com isso. E nós não estamos aqui para salvar o mundo. Como eu falei, cada um aqui tem uma missão, né? Mas nós estamos aqui, sim, para doar o que a gente já tem de melhor, né? Servir com coração, para a gente não correr o risco de virar espirolas. Sabe o que é espirola, gente? A gente não estamos irmãos católicos que vão muito na missa, a gente fala que eles eram os carola. Senão a gente vira espirola. Não estou fazendo nenhuma crítica aqui à católica, estou só usando o termo, porque eu emprestei o termo, né? Aquela coisa, eu vou a todas as palestras, eu faço todos os cursos. E o que isso mudou? O que isso fez com que se fizesse coisas diferentes? Senão você vai ser espirola. Então não é quantidade, é qualidade, né? É o que você faz, com que intenção você faz, né? O amor já está dentro de nós. O exercício da caridade só vai fazer ele aflorar. É por isso que Jesus fala essa coisa de vai atender os estropiados, chama quem não pode fazer nada por você, que aí você vai se doar efetivamente. E como o tempo já foi, eu vou encerrar com esse, para mim é um dos melhores que tem, eu não me canso de utilizá-lo. Quem souber vai reconhecer, quem não souber eu só vou falar o autor no final. As pessoas frequentemente são egocêntricas e ilógicas. Perdoa-as a si mesmo. Assim mesmo. Se você é gentil, as pessoas podem acusá-lo de egoísta, interesseiro. Seja gentil a si mesmo. Se você é honesto, as pessoas podem enganá-lo. Seja honesto a si mesmo. Se você encontrar a felicidade, as pessoas podem ficar ciumentas. Seja feliz a si mesmo. O bem que você faz hoje pode ser esquecido amanhã. Faça o bem a si mesmo. Faça o bem, dê ao mundo o melhor de você, mas isso nunca pode ser o bastante. Dê o melhor de você a si mesmo. Veja você que no final das contas é entre você e Deus. Nunca foi entre você e os outros. Alguém lembra de quem é isso? Madre Teresa de Calcutá. É? Por isso, gente, a gente precisa pegar tudo aquilo que já nos toca o coração e a consciência, transformar em ações éticas. É a melhor forma de viver o Evangelho de Jesus, é amando, respeitando, perdoando. E se a gente errar, vamos levantar, sacudir a poeira e perguntar, Senhor, o que queres que eu faça? Muita paz a todos, e como eu sempre encerro meus estudos, tudo passa, exceto Deus, e Deus é o suficiente. Boa noite.
Então, vamos agora, depois dessa palestra esclarecedora, consoladora, que toca os nossos corações e nos alimenta para que possamos fazer diferente, vamos para a segunda parte da nossa reunião, que é o momento do passe. É um momento só nosso. É um momento que sorvemos todas essas energias benfazejas que serão dadas a cada um daqui. Então, pedimos para os médiuns da casa se posicionarem para o passe e que nós vamos nos manter concentrados com os nossos pensamentos elevados a Deus, nosso Pai, em oração, percebendo todo esse amor que está sendo jorrado sobre nós. Vamos sentir essa paz, essa harmonia, porque nesse momento somos tratados. Muitos espíritos, amigos, muitos médicos espirituais trabalham em nós nesse momento do passe, evitando problemas futuros. Vamos ser gratos. Vamos sentir as bênçãos do Senhor. Mais adiante, nas nossas preces, nós pediremos pelo próximo. Mas agora somos nós que receberemos essas energias curativas que elevam nossos pensamentos e nos faz sentir o amor do Pai sobre nós. Graças a Deus.
Vamos então fazer a nossa oração, elevando nossos pensamentos a Deus, nosso Pai querido, esse Pai de infinita bondade, que jorra sobre nós todo o seu amor. Pedimos, Senhor, por sermos seus filhos ainda fraquejantes, força para enfrentarmos o nosso dia a dia, com resignação e coragem e com fé acima de tudo, Senhor. Pedimos, Pai amado, que abençoe as nossas escolhas, que façamos em sua direção do bem. Pedimos também, Pai querido, que abençoe e que envolva com muito amor e com muita paz aqueles nossos queridos que já se encontram no plano espiritual, que pensamos neste momento, vamos envolvê-los com todo o nosso amor, com toda a nossa alegria de tê-los como irmãos amados. Pedimos por aqueles que sofrem nos hospitais, nos presídios, que possam sentir um refrigério de paz em seus corações, Senhor. E agradecemos principalmente a Ti, Senhor, por tudo que somos, por tudo que temos, por tudo que passamos, porque estamos sempre envolvidos pelo Seu amor, acompanhados por Ti, passo a passo. Felicitamos a vida, Senhor, que nos deu, o amor imenso dessa vida, desse aprendizado no dia a dia. E agradecemos muito a oportunidade do Evangelho de Jesus, nosso guia amado. Agradecemos a Mãe Santíssima que cuida de nós, do nosso coração, das nossas emoções e dos nossos pensamentos de paz e de amor. E assim, Senhor, sairemos daqui com os nossos corações tocados por esses sentimentos de harmonia, de coragem e de fé. E com os nossos pensamentos em Ti, Senhor. Que possamos assim sairmos daqui para os nossos lares ou para os nossos afazeres ainda da nossa noite, envolvidos na paz, e que tenhamos uma semana de muita harmonia e de muita paz. Graças a Deus.